A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 10, que tem por título O Ministério de Mestre ou Doutor. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe aí também o seu like. Nós acabamos de postar o áudio do livro de apoio, que é uma ferramenta de suma importância para nós, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, mas você pode estar tendo aí esta ferramenta, onde vai nos ajudar muito no estudo da lição. Amém? Então, o tema pelo qual nós vamos estudar é exatamente esse: o ministério de mestre ou doutor. O tema geral é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O textuário desta lição nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago, capítulo 3, versículo 1. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas é claro, você deve estar lendo aí em sua casa. Vamos para a introdução. O ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram ao quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar então o estudo dos 5 dons ministeriais. Sim, meus irmãos, aqui em nosso canal nós já estudamos acerca do ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, e agora nós vamos encerrar esta série de estudo acerca dos dons ministeriais, falando do pastor, ou seja, do mestre ou doutor. Eu, quando era novo convertido, quando eu ouvia esta palavra ou lia na Bíblia a palavra doutor, eu achava que era um médico, né? Que Deus deu os médicos para nós. Mas, na verdade, a palavra doutor quer dizer mestre, professor, ensinador. Então, nós vamos aprender muito com esta lição de suma importância. Aqui tem algo muito interessante que diz: em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Ou seja, meus irmãos, nós sabemos que a nossa cultura brasileira, ela é muito dificultosa porque nós lemos pouco. É pouco incentivo para nós brasileiros, desde as escolas até a criação dos nossos lares. Isso, infelizmente, faz parte da nossa cultura. Eu mesmo, antes de me converter ao Senhor, eu não lia absolutamente nada. Mas depois que eu me converti ao Senhor, eu passei a ler, porque eu entendi que a leitura é de suma importância para as nossas vidas. Vamos aqui para o número 1. Jesus, o mestre por excelência. Número 1. O mestre da Galileia. Doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Nós já aprendemos, meus irmãos, nesta lição, que Jesus ele é apóstolo,
que Jesus ele é profeta, que Jesus é evangelista, que Jesus é pastor. E agora nós vamos aprender nesta lição que Jesus também é mestre. E ele é doutor incomparável, mestre por excelência, o mestre dos mestres. Jesus, ele era diferente dos fariseus, que também eram mestres da lei. Ele era diferente dos escribas, que também eram mestres da lei. Ele era diferente dos sacerdotes, que também eram mestres da lei. Todos eles. Por que Jesus era diferente? Porque Jesus pregava como quem tem autoridade. Por que Jesus pregava como quem tem autoridade? Porque ele pregava e vivia o que pregava. Ele ensinava e praticava o que ensinava. Diferente dos fariseus, diferente dos escribas, diferente dos mestres da lei, dos sacerdotes, Jesus, ele ensinava como quem tendo autoridade. Aqui está a diferença, meus irmãos, nas nossas vidas. Nós só vamos pregar como quem tem autoridade se pregarmos aquilo que vivemos, se ensinarmos aquilo que praticamos. Sim, meus irmãos, é assim que deve ser nas nossas vidas, pois era assim na vida do doutor incomparável. Número 2, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei, chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Meus irmãos, aqui nós podemos ver, conforme o número 2, o mestre divino. Jesus estava falando com outro mestre, chamado Nicodemos, um mestre divino e um mestre terreno. E nesta conversa, neste diálogo que aconteceu de noite, nós podemos ver a grande diferença entre o mestre divino e o mestre terreno chamado Nicodemos. Nicodemos ficou estarrecido com tamanha sabedoria de Jesus. E eu acho interessante uma frase que nós encontramos nessa história, em João capítulo 3, que Jesus disse: olha, Nicodemos, eu falei de coisas terrenas para você e você não entendeu? Imagine se eu falar das coisas celestiais. Veja a diferença entre Jesus e Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos de assuntos terrenos e ele não entendeu. Imagine se Jesus falasse de assuntos celestiais. Porque Jesus é diferente dos mestres de hoje. Os mestres de hoje querem pregar profundo, não é verdade? Querem impressionar. Mas Jesus não. Jesus pregava simples, mas profundo. Simples e profundo, de tal forma que desde o menor até o maior entendia o que Jesus estava ensinando. Esta é a diferença. No número 3 vai dizer: o mestre da humildade. Meus irmãos, uma das maiores qualidades de um mestre é a sua humildade. Jesus tinha esta qualidade. Ele era mestre, ele era doutor, mas ele era humilde. Diferente dos de hoje. Até porque na nossa convenção nem existe mestre consagrado a mestre, com o título de mestre. Por quê? Porque senão muitos deles vão se exaltar. Já está evitando já a soberba de muitos deles, a queda. Porque a soberba precede a ruína. A arrogância, o orgulho, tudo isso faz com que o homem venha cair. Eu não sei se vocês se lembram, mas aqui, na revistinha da escola dominical, antes estava escrito mestre. E agora está escrito professor. Por quê? Porque já tinha muito professor da escola dominical que estava se achando, não é verdade?
Então, para evitar já esta queda deste professor, os nossos comentaristas, os nossos pastores da CPAD colocaram aqui professor no lugar de mestre. Tem muito professor da escola dominical que só vai ensinar, ou seja, só vai para a escola dominical quando é dia dele ensinar. Quando não é, ele não vai. Tem muito pastor da Assembleia de Deus Missão no Brasil que só vai para a EBD quando é o dia dele ensinar. Tem muitos pastores que nem vão. Esse não é mestre, esse não é doutor, porque nós estamos em um eterno discipulado aqui na terra. Nós sempre estamos aprendendo. Aleluia! Eles não são humildes, mas Jesus era humilde. Jesus ensinava não para impressionar, mas para que as pessoas viessem a aprender aquilo que ele estava ensinando. Tópico 2. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações. Então veja, meus irmãos, a ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos. Antes de ascender aos céus, ele disse: ensinai todas as nações. Então o ensino ele é tão importante para as nossas vidas que Jesus falou isso. Foi a última lição que ele passou para os seus discípulos, pelo qual nós devemos dar muita atenção, pelo qual nós devemos dar muito valor a isso. O ensino ele é de suma importância. O ensino ele vai trazer equilíbrio à vida cristã. O ensino ele vai nos tirar da ignorância. O ensino vai nos dar um norte. Sim, meus irmãos, a coisa mais importante é o ensino. O culto mais importante da igreja é o culto de ensino e escola bíblica dominical, porque são lá onde nós vamos aprender a palavra de Deus. Aleluia! Número 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, meus irmãos, nós estamos aqui no tópico 2 falando acerca da igreja do primeiro século que estavam com as suas vidas pautadas nas Escrituras. E eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, todo mundo sabe, é um ajuntamento de estudo dos apóstolos e dos profetas. Então, nós devemos fazer da mesma forma que eles. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Sim, meus irmãos, leia a Bíblia, medite na Bíblia, para que nós venhamos viver a palavra de Deus como ela é. Jesus fazia muitas coisas aqui na terra. Ele curava, ele libertava, ele ressuscitava mortos, purificava leprosos, mas a coisa mais importante que Jesus Cristo veio fazer foi ensinar. O ensino veio trazer um esclarecimento para os judeus. O ensino veio tirar o povo da ignorância. Sim, meus irmãos, é a pior coisa, é uma igreja que não tem ensino, uma igreja que não tem escola bíblica dominical. Número 3. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Ou seja, meus irmãos, nós podemos ver aqui a dificuldade da igreja primitiva, onde eles estavam perseverando, tendo insistência, persistência no ensino. Não era como hoje. Você, quem sabe, está aí na sua casa, ouvindo este estudo, da escola bíblica dominical, no seu conforto. Mas naqueles dias havia um desconforto, uma dificuldade muito grande. Eles se reuniam nas casas,
eles não eram muito aceitados pela comunidade. Então eles sempre se reuniam ali nas casas dos irmãos para quê? Para meditar nisso aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, no ensino das Escrituras Sagradas. Oh, aleluia! Glórias a Deus por isso. Então eles tiveram persistência. Vamos ter persistência concernente ao estudo da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar insistindo sempre na palavra do Senhor. Assim como uma gota vai caindo na terra, deve ser o ensino em nossas vidas, né? Tópico 3. A importância do dom ministerial de mestre. Número 1. Uma necessidade urgente da igreja. Meus irmãos, aqui vai falar acerca da importância deste dom, né? Da necessidade que há na igreja acerca do ensino. Existem muitas distorções da palavra de Deus. Existem muitas religiões. Existe muita coisa errada. É por isso que tem que ter um ensino para trazer o que é certo. Nós já aprendemos, né, que existem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos apóstolos, falsos evangelistas e muitos falsos mestres. Pessoas ensinando o errado, pessoas distorcendo a palavra, pessoas desviando as doutrinas. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, do ensino, principalmente os novos convertidos, que estão ali com seus ouvidos abertos, ouvindo qualquer um. Aí vem qualquer um e ensina aquilo que é errado. E ele vai crescer no erro. E é muito difícil você tentar consertar essa pessoa novamente, porque ela cresceu no erro. É por isso que precisamos aprender, meus irmãos, a palavra de Deus como ela é, para que nós possamos ensinar a igreja, ensinar os novos convertidos, pregar a palavra do Senhor da maneira certa. Número 2. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. É verdade, meus irmãos. Tem muitas pessoas que só discipulam aquela pessoa, né, para que ela venha se batizar. Mas o discipulado, ele é para toda a vida. O ensino é para toda a nossa vida. Quando eu parar de aprender, eu devo parar de ensinar. Então sempre eu tenho que estar aprendendo, estudando, buscando o conhecimento do Senhor. Então vamos pedir a Deus este dom, o dom de mestre. Sendo assim, Deus vai colocar em nós a vontade de ler. Talvez você não tenha ânimo para ler a palavra. Peça a Deus o dom de mestre e você vai ter ânimo para ler a palavra. Você vai querer sempre estar lendo, buscando conhecimento. Então o dom ministerial de mestre é muito importante. A responsabilidade é muito grande. A Bíblia diz que não devemos querer buscar muito, né? Não devemos ser muitos os mestres, porque a responsabilidade é muito grande. Quando nós falamos algo ou ensinamos algo, nós temos uma cobrança muito da parte de Deus, muito grande da parte de Deus. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e dizendo acerca da responsabilidade dos professores nas escolas seculares, porque eles estão ensinando as crianças. E se eles ensinar errado, Deus vai cobrar desses professores e professoras. Da mesma forma nós, viu? Se ensinarmos a palavra de Deus errado, Deus vai cobrar de nós. É por isso que não devemos, né, querer ser muitos. Não é verdade? Olha o que diz Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aleluia. Número 3. Requisitos necessários ao mestre.
Primeiro requisito, um salvo em Jesus Cristo. É claro, ele deve ser salvo, transformado, regenerado pelo Senhor. Segundo, o hábito de ler. O mestre, ele tem que ter o hábito de ler. Sim, meus irmãos. Então, são alguns requisitos que se exige, de um mestre. Terceiro, o preparo intelectual. E quarto, um coração em chamas. Esses são aí os requisitos de um mestre, meus irmãos. Ele tem que ter esse preparo intelectual. Ele não deve conhecer apenas a Bíblia, mas ele deve ler livros também, até mesmo livros seculares, ler jornal, revista, para que ele possa estar por dentro, do assunto, do dia a dia, do que está acontecendo no mundo. Às vezes a pessoa lê só a Bíblia e acha que está abafando, Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pergunta, quem que é o presidente do Brasil? Ele não sabe nem dizer. Então, ele tem que ter um preparo intelectual em todas as áreas. Ele tem que conhecer um pouco de tudo, e não apenas tudo de um pouco. Então, veja que ele deve ter também um coração em chamas. Um professor que ora, que busca, que jejuma. Aleluia! Esse é o segredo. Que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Deixe aí o seu like nesse vídeo, em nome de Jesus.